pessoal, meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, chama a Clínica Mais Medical. A gente está fazendo uma série Especial. muito especial de pronto-socorro, que a gente chamou de Sala Amarela. E hoje a gente já vai para o segundo caso clínico. A gente escolheu temas ou síndromes clínicas no pronto-socorro que são mais frequentes e que muitas vezes pegam um plantonista pegam algumas peças no plantonista. Isso, Assim, verdade. o plantonista não consegue reconhecer o paciente grave. Então, Ou às vezes alguma peculiaridade ali durante a condução desse paciente que não é tão legal ou que às vezes a gente vê muito erro, né? exatamente. E são casos reais, viu, gente? São casos Casos que a gente vê reais, no nosso que dia a a gente vê na dia. prática. Exatamente. E o desafio é fazer isso em 15 minutos. Você pode colocar aí Então que a vai gente nunca começar consegue, mas agora. hoje nós vamos conseguir. Então, casinho, Sala Amarela, episódio de 15 minutos. Esse é pra você assistir assim, no carro, pra você ouvir ali durante... Pro hospital, indo pro trabalho, pro seu indo plantão. Pro trabalho, no seu plantão. Pegou um plantão no final de semana na Sala Amarela da UPA. Vai pro plantão ouvindo. Sala Amarela. E a gente tem muito retorno disso, de médico, de recém-formado falando, nossa, vocês salvaram a gente sabia disso porque viu no podcast, viu no YouTube. E assim, se você, por exemplo, tá de férias, vai fazer uma viagem, por exemplo. Dá pra maratonar? Maratona chama clínica. Então bora. Já teve inclusive, verdade. Chaminha que fez isso. Foi Durante mesmo. viagem de ônibus, era viagem de umas 4 horas, fez uns 4 episódios. E amor. Fica a dica. Fica a dica. Começamos então. Bora lá. Você que fala o caso hoje. A gente vai falar de uma paciente de 52 anos. Essa paciente é uma paciente oncológica, tá? Que ela faz uma quimioterapia por um câncer coloretal. Ela procura pronto-socorro porque há 2 dias ela começou com febre. Tá? Teve febre, mal-estar geral, começou com uma tosse e veio para o pronto-socorro por piora do estado geral. Chegou no pronto-socorro, ela relatava que a última quimioterapia dela foi aí há uns 14 dias atrás. Estava fazendo acompanhamento direitinho com o oncologista e não tem outra comorbidade a não ser o quadro oncológico. Tá. Chegou, você foi avaliar a paciente, ela trouxe essa história, ela estava um pouco confusa, ela estava desorientada no tempo e no espaço, fala um pouco desconexa, ela está mais prostrada e assim, o estado geral bem mais comprometido, uma paciente que é oncológica, então assim, tem esse viés. A filha falava que ela tinha uma toxicidade hepática, sabe, do quimioterápico, mas que estava sendo tolerado pelo oncologista porque não era uma toxicidade grave. Quando você foi examinar, você viu uma paciente, além do quadro neurológico que eu descrevi, ela tinha uma taquipneia, ela tinha um esforço leve, uma saturação periférica de oxigênio de 89% e umas extremidades mais frias. Na hora da palpação do pulso, ela tinha um pulso fino, uma pressão de 100 por 60, um tempo de enchimento capilar de 5 segundos. E uma certa cianose, principalmente em membros inferiores. Pode começar? Por favor. Você quer saber mais alguma coisa? Vou fazer igual a gente faz com os residentes no hospital. Tem enchimento capilar? Tinha alguma pneumopatia? Falou que não né? tinha. Tabagismo? Não tinha tabagismo, era uma paciente que não tinha nenhuma. Usou antibiótico recente? Não usou. Aliás, assim, fez a quimioterapia muito tranquilo até agora. Internação recente? Primeira vez que interna, desde que fez o diagnóstico, isso já faz uns 6 meses. Tá. Então, para começar, se move criatura. Essa é uma paciente, independente de onde você está na amarela, está na verde, você vai pedir para monitorizar essa paciente. Essa paciente, a gente pensando numa sala amarela, seria transferida para o leito de estabilização ou para uma sala vermelha para a gente monitorizar essa doente. Por quê? Ela tem alguns sinais que chamam nossa atenção
no que diz respeito à gravidade de infecção. Então, diagnóstico sindrômico, uma possível infecção, cujo foco a gente ainda não tem muito bem definido, né? Não teve alteração urinária, teve Um pouco de tosse produtiva. só tosse produtiva e essa hipoxemia, que também pode ser relacionada ao foco da infecção. Mas, a princípio, e essa paciente ilustra muito bem o que a gente vê na prática, né? Porque, muitas vezes, o idoso e esses pacientes oncológicos, imunossuprimidos, eles não vêm com um quadro já de etiologia muito bem clara pra gente, né? Nós vamos ter que investigar isso. Fato é que, sindromicamente, tem uma infecção e chama atenção alguns critérios de gravidade. Quais critérios? Confusão mental, principal deles. Tem uma taquipneia, frequência respiratória de quanto que você falou? Frequência respiratória de 24. 24 com esforço leve e hipoxemia. Então, esse outro critério. Tempo de enchimento capilar prolongado de 5 segundos. Então, fala a favor, além disso, uma cianose. Então, alguns critérios aí de hipoperfusão tecidual. E a gente tem que ficar bem atento. As pessoas, às vezes... Mas a pressão tá normal, você lembra disso, né? Então, você, criatura que tá vendo esse episódio, você não vai cair nessa cilada de achar que a pressão normal, ela é igual a Pressão é igual a perfusão? Não, pois é, não é. É um elemento que a gente olha, né? É. Então, ela não traduz a perfusão tecidual. Ela é um dos elementos que a gente vai olhar. São 5. Vamos fazer um highlights disso aí. Pressão, perfusão, então, tempo de enchimento capilar. Alteração do nível de consciência. Alteração do nível de consciência, cianose ou extremidades frias e oligúria. Ela falou de débito urinário? Débito urinário normal. Então, ela tem 2 desses 5 critérios, tem uma hiperperfusão tecidual. Com isso aí, a gente tem elemento suficiente para identificar gravidade ou potencial gravidade. Ela pontua 2 no Quick-SOFA, que é por confusão mental e taquipneia. Isso. CIRS, frequência cardíaca de quanto? Ela estava com 110 de frequência cardíaca. E estava com febre? Ela tinha uma história de febre em casa, não tinha febre na admissão. Mas a gente pode colocar 2 pontos, né? Sim. Então, 2 pontos no CIRS e o NILS dela provavelmente... 5. Pois é. Então, temos aí todos os nossos scores de identificação de pior prognóstico, de gravidade, positivos, traduzidos em algumas alterações que devem chamar nossa atenção. Por isso, essa paciente merece ser manejada na sala vermelha. E uma perguntinha que todo mundo tem que se fazer nesse momento. Pode ser sepse? É isso que a gente tem que... E aí, se você passou na sua cabeça essa pergunta, se passou em algum momento na sua cabeça que esse paciente pode estar séptico, se já tem um diagnóstico sindrômico, que aí você tem que provar para você mesmo que não é sepse. E se você está diante desse caso clínico, está ouvindo esse podcast e não pensou em sepse, você está errado. Reveja, você precisa do plantão 360 na sua vida. Rápido, urgente. Rápido, urgente. Porque assim, gente, nós falamos de várias alterações, né? E muitas vezes, gente, assim, a gente ainda tem uma floreada, mas muitas vezes esse paciente vai vir com algumas alterações sutis. Ele, por exemplo, não vai vir com febre. Ele vai vir com uma dispneia, uma tosse produtiva e não vai vir com febre no pronto-socorro. Mas vai vir cheio dessas disfunções. Se sepse é uma possibilidade, sepse tem... e você não consegue, vamos colocar assim, provar que não é sepse. Eu não consigo excluir sepse. Não excluiu é sepse. E por que isso é muito importante? Porque eu ia até te falar, você não quer esperar os exames? Pra gente... Então, é porque é o que a gente vê na prática. Então, é exatamente essa ferramenta que a gente quer dar. Identificou que pode ser... mas eu posso pedir exame, não vi nada alterado, era só uma desidratação, eu hidratei, melhorou. Suspende. Tira o antibiótico. Ué. E se você esperar 2, 3 horas? E for sepse? Aí você perdeu o timing. E é o que a gente mais vê na prática. E demorar a tomar a decisão clínica. Tempo é vida. Tempo é vida na sepse. A gente fala isso sempre, isso é um mantra. Então, o mantra de hoje é esse: tempo é vida na sepse. Pensei em sepse, eu tenho que tomar as medidas certas. Exato. E aí, nesse caso, a gente já monitorizou, então M de monitorização cardíaca contínua, O de oximetria, nessa paciente ela está hipoxêmica, ele vai colocar oxigênio. V de veia, nós vamos precisar de 2 acessos, antibiótico, tem hidratação, então a gente vai precisar de 2 acessos. E E de eletro e de exame físico completo. Então, tem algumas alterações do exame clínico, né, exame físico, que vão complementar a nossa avaliação.
Então, fiz uma punho-percussão lombar nessa paciente durante a continuidade do exame físico, veio positiva, ausculta pulmonar, todos esses elementos aí. É o básico bem feito, mas que tem caído de moda e que a gente vai trazer à tona de novo a importância disso tudo, assim. Uma anamnese bem feita e olha só que a gente falou de uma anamnese aqui bem direcionada. A anamnese bem feita não é aquela anamnese demorada. Muitas vezes você vai ter que, dependendo do quadro, até assim, se o paciente está estável, você vai ter que demandar um pouquinho mais de tempo para coleta de informação. Mas é importante, gente, que diante desse paciente com esses sinais de gravidade, você seja objetivo e conduza adequadamente. Depois você complementa a sua anamnese, não tem mal nenhum nisso. E assim, se você tá pensando que é uma infecção, tá? Pensou que é uma infecção, como que eu dirijo minha anamnese? Isso é uma ferramenta legal. Para você que está começando da plantão agora, Perfeito. Saiu da faculdade, como que você vai fazer isso? Assim, eu penso que é uma infecção. O que você quer saber na sua anamnese? Basicamente, de onde está vindo essa infecção, gente? Assim, então, assim, eu não quero saber qual foi o último esquema de quimioterapia. Você pode saber isso depois. Quando a senhora fez o diagnóstico de câncer? Isso. Não interessa isso agora. Isso, nesse momento, não interessa. Interessa tem tosse? Não. Tem dispneia? Sim ou não? Tem sintoma urinário? Sim ou não? Tem diarreia? Sim ou não? Tem cefaleia? Sim ou não? Então, assim, porque, às vezes... foco de onde a possibilidade está a infecção. Tem catéter? Olha o catéter. Entendeu? Tem um catéter de quimioterapia. Vai lá e olha o catéter. Tem vermelhidão? Tem alguma mancha no corpo? Isso, gente, isso é rápido que você faz. São perguntas objetivas mesmo. E porque algumas coisas são importantes também até na decisão de tratamento. O que a gente perguntou de uso de antibiótico prévio, internação prévia, para avaliar qual cobertura de antimicrobiano eu vou usar para essa paciente, porque até então eu não tenho foco. Se a gente for pensar aí, pela história clínica que você colocou, o mais provável seria pulmonar. Sim. Tá? Ótimo. Mas isso pode ser, inclusive, nosso pontapé inicial para a investigação. Mas eu já tenho uma paciente que eu vou iniciar antibiótico para ela, né? Inclusive na primeira hora. Então, vamos para a abordagem desse quadro. Estamos diante de uma paciente sindromicamente com sepse. Já pontuou 3 no SOFA. Pronto. Então a gente falou de Quick SOFA, CIRS e NILS. Essas são ferramentas para avaliação de prognóstico. Não são ferramentas exatamente de rastreio da sepse, mas são ferramentas para uma melhor avaliação ou avaliação de gravidade do paciente. Beleza. Positivas, esteja atento, monitorize esse paciente, fica do lado desse paciente. Pode ser sepse, eu vou pensar no SOFA, que é o critério diagnóstico da sepse. O SOFA ele leva em consideração 6 parâmetros. A gente tem nível de consciência, que o dela está alterado, já tem 1. A gente tem oxigenação, assim, é PaO2 sobre FiO2, eu precisaria de uma gasometria. Mas é uma paciente que satura bem, que está saturando, provavelmente ela vai ter essa alterada. Mas, de novo, assim, você vai precisar de exames laboratoriais para você fazer o diagnóstico. Você já tem uma suspeição clínica enorme com o que você tem de ferramenta até agora. Eu tenho hipoperfusão tecidual, então eu vou pedir o lactato para complementar essa avaliação, porque o lactato, inclusive, faz parte ali daquele pacote da primeira hora que a gente quer do paciente séptico. Aí os outros exames são realmente complementares, vou precisar deles, mas não para tomar minha decisão, mas para confirmar minha hipótese. Exatamente. Minha decisão está tomada, a gente vai iniciar antibiótico, já iniciou o manejo desse paciente. Então, pensando lá no manejo inicial, a gente vai falar de exames do SOFA, eu estava falando de uma gasometria arterial, para a gente ver lactato, para ver essa questão dos gases, PaO2 sobre FiO2 vai ser importante, bilirrubina, plaqueta, que a gente vai querer ver, a gente vai ter acesso no hemograma, função renal, e aí por isso a gente perguntou se estava oligúrico ou não, porque a oligúria ou a anúria já pontua. Então, é um critério clínico e laboratorial esse. Confusão mental a gente já falou, faltando algum? Não falou todos. Então, confusão mental, para fechar então, confusão mental, hipoxemia, plaquetopenia, hiperbilirrubinemia. Bilirrubina não tinha falado. E função renal. Pressão, né? E pressão. A pressão dela está 10 por 60, não é uma pressão hipertensa, ela não pontua. Então, se eu for ver no SOFA, ela tem 1 ponto, né? Que é da confusão mental. Até agora, eu preciso dos exames. Mas eu já vou começar a abordagem. Abordagem, gente, lembra do mnemônico CHAMA. Nós somos estratégicos. C, de cristalóide. Vou começar cristalóide para ela. Qual cristalóide? Ringer ou soro fisiológico? Não tem superioridade de um pelo outro. Não tem superioridade.
H, de hemocultura. Lembrem-se de pedir hemocultura de 2 sítios periféricos diferentes para essa paciente. Mas, Carol, tá demorando coletar hemocultura? O laboratório falou que não vai vir aqui agora, vai coletar só daqui uma hora e meia. Começa o antibiótico. Nós não vamos atrasar nossa antibiótico terapia em prol da coleta da hemocultura. A gente sabe que é desejável coletar hemocultura antes de iniciar o antibiótico, mas nós não podemos atrasar o início do antibiótico, porque esse tempo porta-antibiótico, a gente até falou isso no Reels outro dia e perguntaram o que é tempo porta-antibiótico. É o tempo da demora da chegada do paciente até a administração. Igual a gente tem porta-balão, porta-agulha, na síndrome coronariana aguda, a gente tem o tempo porta-antibiótico na sepse. Por isso que esse paciente com sepse, ele chegou no pronto-socorro, você identificou, você vai pregar uma flag nele, para a sua equipe multidisciplinar inteira. Isso depende de uma equipe multidisciplinar, isso não é só você é o líder da equipe, mas você depende de várias pessoas no pronto-socorro. Inclusive, você tem que... Olha a importância, Carol acabou de falar agora de exames laboratoriais e culturas. Tá faltando 1 minuto. Tchau! Você precisa do laboratório coletar os exames rápido. Então o enfermeiro tem que pegar o acesso venoso rápido. Isso tem que chegar, realmente tem um protocolo de sepse nos hospitais, porque aí faz o laboratório soltar o exame antes, o enfermeiro dá prioridade, a farmácia solta. Mas se você não avisa que é sepse... Agora, se você não avisa que é sepse, aí você prejudicou toda uma cadeia de processos. Exatamente. Né? Então, você estava falando, coletamos o... C de cristalóide, H de hemocultura, A de antibiótico. Nessa ordem, mas sem atrasar o antibiótico por causa da hemocultura. M de manter PAM acima de 65. O que significa isso? Eu vou fazer a reposição volêmica, a expansão volêmica desse paciente, mas eu vou avaliar, gente, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, medidas de fluido responsividade e fluido tolerância. Não é volume à torta e à direito, sem critério e sem muito pensar, né, individualizar para o paciente. E A de avaliação do lactato, que é de ácido lático. Né? Lactato maior do que 2 é um sinal de pior prognóstico. Exatamente. Hiperlactatemia na sepse, ele não está no sulfa, mas ele tem total relação com perfusão. E está no pacote de primeira hora, que são os bundles. Exatamente. É desejável, inclusive no que a gente avalia de assistência, né? Nos indicadores de assistência, o lactato na primeira hora, ele tá lá como um checkpoint da boa assistência. Com isso, a gente fechou a abordagem e foi em 15 minutos. Foi 15 minutos. Se você não esquecer, no paciente, primeira coisa, então, para fechar, reconheça o paciente com sepse. Passou o sepse na sua cabeça, começa antibiótico. Colete culturas, exames do sulfa, lactato, e antibiótico na primeira hora. Para fechar, para essa paciente, qual antibiótico de escolha? Tazocin. Pelo não, pelo sim? Tazocin. Paciente pode ser cefepime também, viu? Então, assim, tem que lembrar, gente, só para pincelar esse assunto. A gente está falando aqui, que a gente escolheu, tá? Mas pode ser cefepime. Para pincelar sobre isso aqui, é uma paciente que tem indicação de cobertura de pseudomonas, porque pode estar neutropênica, principalmente pelo uso da quimioterapia e de ser imunossuprimida. Aqui tem um outro detalhe, que é neutropenia febril, mas isso fica para a próxima. E aí, se você quer... Isso é uma degustação quase, né? Nossa, é bem legal esse curso, né? Se você quer ir a fundo nesses temas, com essa didática, com essa aplicabilidade, a gente espera lá no Plantão 360, criatura. Isso e muito mais. Esse curso vai ser muito legal, né? Se eu fosse o pessoal, não perdia. Nem eu. Te vejo lá.